Eu sempre costumo falar com vocês sobre formas de renda passiva, principalmente em dólar. E se você acompanha aqui o canal, você sabe que os REITs são uma ótima forma de você começar a desenvolver sua primeira fonte de renda passiva em dólares. Então hoje eu resolvi trazer REITs que estão no meu radar e o porquê que eu gosto tanto deles e porque eles estão nessa lista. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai sair daqui entendendo mais sobre REITs. E também você já vai ter algumas empresas para você começar a estudar. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área e hoje a gente vai estar conversando sobre REITs. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like também porque esse vídeo vai estar imperdível. E vamos lá, eu conto com a sua força pra gente bater a meta dos 2.000 inscritos. E eu conto com você pra gente bater a meta dos 2.000 inscritos até o final desse ano. Será que a gente consegue? Eu conto com a sua força. Então vamos lá conversar um pouco mais sobre esses REITs. Então, o que a gente vai abordar nesse vídeo? Primeiro, eu vou trazer um resumo desse REIT, eu vou contar para vocês um pouco mais do seu desempenho, dos seus resultados, e além disso, eu vou responder a principal pergunta do porquê que eu escolhi eles e porquê que eles estão nessa lista e eles estão no meu radar principalmente. Então vamos lá começar pelo primeiro REIT. O primeiro REIT é um bem popular, bem conhecido, eu particularmente já estudei ele há algum tempo e ele já está no meu radar há um certo tempo, que é o Public Storage. Código de negociação PSA. O Public Storage foi fundada com um único prédio de autoarmazenamento no sul da Califórnia. Hoje ela opera milhares de locais exclusivos e diversos de propriedade da empresa nos Estados Unidos e na Europa, totalizando mais de 142 milhões de pés quadrados líquidos locáveis de imóveis, cerca de 13 mil metros quadrados. Além disso, eles possuem uma participação no PS Business Parks, o que acaba adicionando mais 28 milhões aproximadamente de pés quadrados alugáveis de espaço comercial e industrial. Com base no número de inquilinos, o Public Storage está entre os maiores proprietários do mundo inteiro. Dada sua longa e bem-sucedida história, sua presença nos principais mercados e seu foco no cliente e sua posição de liderança na indústria de autoarmazenamento, Public Storage ela é a operadora mais respeitada e confiável de instalações de autoarmazenamento e além disso o Public Storage ele faz parte do S&P 500 e do FT Global 500. Então é uma empresa extremamente bem gerida e agora a gente vai dar uma olhada nos seus principais resultados do seu desempenho histórico nos últimos tempos. Então aqui com seus dados abertos, vamos começar pela receita por ação. Nos últimos 10 anos é uma receita que cresceu de forma extremamente consistente, partindo aí de 9,5 dólares por ação em 2010, em 2020 chegando a 16 dólares, um crescimento extremamente importante aí, crescendo mais de 60%, muito legal. Agora vamos dar uma olhada no FFO. Se você não sabe o que é o FFO e por que ele é tão importante para a gente analisar um REIT, eu vou deixar um card aqui em cima onde eu explico mais sobre o REITs e eu falo mais sobre o FFO. Então o FFO acabou crescendo mais até mesmo do que a receita, partindo de 4,4 dólares para 9,45, praticamente dobrando nos últimos 10 anos. Sua geração de caixa livre foi extremamente importante também, praticamente dobrando nesse período, nos últimos 10 anos. Então a gente consegue ver que ela entrega muito resultado e um resultado bem consistente. Esses daqui são resultados nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos a gente teve algumas intempéries, principalmente no setor de self-storage, e mesmo assim ela conseguiu entregar ótimos resultados ao longo do tempo. Agora vamos dar uma olhada nos seus dividendos, que eu sei que você gosta e você está bastante interessado nisso. Então é uma empresa que veio crescendo seus dividendos nos últimos 7 anos e nos últimos 3, 4 anos ela veio lateralizando seus dividendos, mas sem redução. Então ela consegue entregar ótimos resultados e um dividendo bem sólido. E aqui a gente consegue dar uma olhada também no seu dividend yield. A gente consegue ver que ele dá uma certa oscilada, só que desde 2016 veio aumentando muito seu dividend yield. Então é uma empresa aí que já chegou a pagar aí 4,5% de dividend yield. Isso daí a gente tem que lembrar que são em dólares, então é um resultado extremamente consistente, uma empresa muito resiliente e que vale a pena a gente aprofundar nossos estudos. E agora o porquê que ela está nessa lista. A gente já viu um pouco da sua história, um pouco dos seus resultados, agora por que ela se encaixa nessa lista? Primeiro, histórico muito resiliente de resultados, como vocês puderam enxergar nos últimos 10 anos, e se a gente ampliar até esse filtro, vai ver que ela conseguiu ser tão consistente mais do que 10 anos. Além disso, a sua indústria eu gosto bastante porque é extremamente simples da gente entender, é extremamente prático e é extremamente didático também para a gente conseguir entender seus drivers de crescimento e tudo mais. Por último, é uma empresa que não tem dívida e é a maior empresa do seu segmento. Além disso, ela está diversificada em outros business, assim como a gente já tinha comentado, ela tem grande parte
do PS Business Parks, que ela acaba distribuindo um pouco mais, acaba derivando um pouco mais seus resultados até em outro setor. Ela está presente na Europa também e ela é líder no mercado americano. Então, esses daqui são os principais pontos do porquê o Public Storage está na minha lista. Agora vamos para o número 2. O número 2 tem até um estudo bem mais aprofundado que eu vou deixar no card aqui em cima, que vocês podem ver, tá na nossa playlist de empresas já estudadas, uma das empresas que eu analisei há um certo tempo, só que eu gosto muito desse business. Por isso que eu vou trazer para vocês de novo nessa lista, que é o Federal Realty, código de negociação FRT. Agora vamos entender um pouco mais, vamos ver o resumo dessa empresa. O Federal Realty Investment Trust é líder reconhecido na propriedade, operação e redesenvolvimento de propriedades de varejo de alta qualidade, localizadas principalmente nos principais mercados costeiros de Washington, desde DC até Boston, bem como São Francisco e Los Angeles. A missão do Federal Realty é ser a força preeminente na criação, operação e repensar os ambientes de varejo e uso misto mais relevantes nos maiores mercados dos Estados Unidos, que excedem as expectativas das comunidades que atendem em todos os sentidos, proporcionando um retorno superior a seus acionistas. Seu portfólio inclui uma participação em mais de 100 propriedades, com mais de 23 milhões de pés quadrados e mais de 2.600 unidades multifamiliares. O portfólio de varejo da Federal Realty inclui centros ancorados em mercearias, centros superregionais, centros de energia e centros urbanos de uso misto. Federal Realty tem se concentrado em possuir ativos em áreas altamente desejáveis com crescimento significativo. E como resultado, a densidade populacional média e a renda familiar média são maiores para seu portfólio do que para qualquer outro REIT de varejo. Então eles estão focados em propriedade de extrema qualidade e, se você for ver, até a renda familiar ao redor dos seus principais comércios são os mais altos nos Estados Unidos. E por isso que eles vêm se concentrando em extrema qualidade. Além disso, eu gosto bastante desse setor, porque empresas como a Amazon e tudo mais, que vem entregando esse e-commerce, consegue tirar o consumo básico. Só que para quem frequenta shoppings de alta qualidade, tendem a continuar consumindo esses centros urbanos de varejo. E é nisso que o Federal Realty está focando. Vamos dar uma olhada no desempenho do Federal Realty, como a gente já viu para o Public Storage. Então aqui agora com seus resultados abertos, vamos dar uma olhada na sua receita por ação. É uma receita que veio crescendo de forma extremamente consistente. E se a gente for observar, o mesmo desenho a gente consegue enxergar no FFO. Apesar de ter essa queda abrupta, mas isso daqui é extremamente justificável, já que em 2020 estava tudo fechado em questão de varejo. Então a tendência é o Federal Realty conseguir retomar e voltar para os seus patamares próximos a 6. Lembrando que ela partiu de 3,9 há 10 anos atrás. Praticamente chegou a dobrar, quase. E eu tenho certeza que vocês se interessam também pelos seus dividendos, pelos dividendos do Federal Realty. Então, há 10 anos atrás era cerca de 2,6 dólares por ação. Em 2020 chegou a bater 4,22 dólares por ação. Lembrando que o Federal Realty ele é um Dividend King, então ela cresce seus dividendos há mais de 50 anos consecutivos. E se a gente for dar uma olhada no seu Dividend Yield, era extremamente estável aqui, próximo a 3. Só que a partir de 2020, como a gente teve uma boa queda nos seus preços, chegou a bater mais de 5%. Quase 6%. E 6% de dividend yield em um REIT tão sólido e tão bem consolidado quanto o Federal Realty é algo extremamente difícil de encontrar e é por isso que ele está na nossa lista. Agora vamos entender o porquê, além de todos os dados e todo o resumo que a gente já trouxe do Federal Realty, por que ele está nessa lista com a gente. Primeiramente, como eu já tinha comentado com vocês, ele é um Dividend King. Ele é o único REIT que é um Dividend King. Imagina a solidez que um REIT tem que ter para crescer seus dividendos há 53 anos consecutivos, passando por crises, passando por bolha das .com, passando pela bolha do subprime, que foi focada no mercado imobiliário, de crédito imobiliário. Além disso, passou por 2020 e mesmo assim continua a crescer seus dividendos. Então a empresa tem que ser extremamente sólida para conseguir esses resultados. Além disso, tem resultados extremamente resilientes, como a gente viu anteriormente. E além disso, sua indústria me chama muito a atenção. Essa indústria focada na alta renda me brilha os olhos, porque eu sei que é uma indústria extremamente fiel. E além disso, dificilmente vai mudar essa cultura que eles têm de consumo no varejo. E o alto padrão que eles trabalham me chama muito, se destaca muito para mim. E esses são os principais motivos de eu ter
pego o Federal REIT para estar nessa lista com a gente. Muito mais importante do que você aprender a quais REITs você tem que analisar, você precisa saber montar sua carteira como um todo, porque senão você vai colocar um risco muito grande e vai ter um baixo potencial de retorno. E eu tenho certeza que você não vai querer isso. Pensando nisso, eu criei um treinamento extremamente simples e direto ao ponto, onde a gente vai desde o que é preço, o que é risco, o que é retorno, até como você pegar uma carteira e otimizar ela, você diminuir ao máximo seus riscos e potencializar ao máximo seus retornos. Além disso, eu tenho uma surpresa muito interessante para você. A plataforma que a gente hospeda está dando um desconto para o melhor curso, então a gente tem a melhor nota na nossa área e ela está dando um desconto apenas nesse mês de 85%. Então, um curso que sai de R$200 para menos de 30. É menos do que um combo no McDonald's. E eu tenho certeza que você vai se amarrar nesse conteúdo e vai trazer muito mais retorno. Ficou interessado? Quer acessar esse curso por menos de R$30? Primeiro link na descrição. E eu tenho certeza que você vai se amarrar e vai ter ótimos retornos a partir disso. E aí, o que você achou desses REITs? Você já tinha ouvido falar deles? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês na nossa comunidade, se fizer sentido para você. Tamo junto e até mais!